Olá, meus queridos alunos da Escola Presidente Messi, Escola da Autoria, vocês do terceiro ano que estão se preparando para o Enem. Aqui é o professor Ciro, professor de História dos primeiros anos, e que também estou colaborando aí com a coordenação da escola para que vocês possam fazer um bom Enem, tratando-se da parte de História. E como eu disse para vocês no outro documentário, nós agora nesse vídeo, né, nessa pequena aula, quero falar para vocês sobre algumas dicas relacionadas à parte da história contemporânea, da história atual do mundo, né? E pelo que a gente vê que essa história contemporânea, ela inicia-se em 1789 com a Revolução Francesa, e depois nós vamos ter aí até a chegada aos dias atuais. Então, é claro que tem muitos episódios que vão acontecer nesse período contemporâneo, desde Napoleão, né, com a Revolução. E o que deve ser entendido nessa questão da idade contemporânea é, sobretudo, a dimensão do sistema capitalista, que ele vai se firmando, e que depois nós vamos ver aí um outro sistema que também começa a proliferar, sobretudo com a Revolução Russa em 1917, que se chama o socialismo, né? Basicamente focado nas ideias de Karl Marx. Mas o que a gente vê muito que cai aí na dimensão do Enem, como eu disse para vocês no outro vídeo, aqueles conflitos que eles tiveram uma dimensão mais mundial. Então nós temos dois conflitos aí que eles mexeram com o mundo. Um que é a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, e que também já leva à dimensão do imperialismo, né, daquelas nações que já tinham, de certa forma, a Revolução Industrial consolidada em sua nação e que eles querem expandir ao mundo. Isso levou, então, à confrontação da Primeira Guerra Mundial, de 14 a 18. Né? E, quando se fala da Primeira Guerra Mundial, nós vemos aí que quem ganhou muito com essa guerra não foram aqueles países onde houve a guerra propriamente dita, que foi na Europa, mas sim os Estados Unidos da América, que passou então a ter uma dimensão mundial, né? Porque afinal de contas, quando os Estados Unidos entram na guerra, a Primeira Guerra Mundial, ele entrou de certa forma para dar um fim a ela, né? Então foi aonde os Estados Unidos conseguiu aí, junto com os outros países, fazer com que a Alemanha assinasse o Tratado de Versalhes no final da guerra, 1918. E aí é que eu entro na dimensão que vocês precisam dar uma estudada, que é a Segunda Guerra Mundial, né, que começa em 39 e ela vai até 1945. Mas ela está intrinsecamente ligada com a consequência, né, da Primeira Guerra Mundial. Porque, na verdade, o Tratado de Versalhes, que fez com que a Alemanha fosse altamente humilhada, foi que levou com que ocorresse, então, até a Segunda Guerra Mundial, certo? Então, essa Segunda Guerra Mundial, vocês podem até pegar aí no livro de história, ou então buscar aí a questão na própria internet, né? E observar lá que haviam dois grupos na Segunda Guerra Mundial, dos aliados e do eixo. E o eixo, eu lembro a vocês do Roberto, né? O eixo Roberto, Rho de Roma, né? Itália, Ber de Berlim, da Alemanha, e To de Tóquio, no Japão. Esse grupo se colocou contra os aliados, né? A Grã-Bretanha, a Inglaterra, né? França, os Estados Unidos e, veja vocês, a União Soviética estava desse lado aí. Claro, não vou entrar aqui nos detalhes da Segunda Guerra Mundial,
certo? Mas dizer para vocês que o Brasil teve uma participação muito efetiva quando foi para derrotar, sobretudo aí a parte dos italianos, né? A nossa grande FEB, né? Força Expedicionária Brasileira, a FAB, Força Aérea Brasileira, que de certa forma conseguiram então derrubar o Mussolini, certo? Nessa dimensão aí. Então, nós temos aí um feito muito grande em termos de Brasil ligado à Segunda Guerra Mundial. E é claro que nós temos aí dimensão de bomba atômica, né? Questão do Japão, e também aí principalmente pensarmos, né, no final dessa Segunda Guerra Mundial, né? Os aliados venceram, derrotaram o eixo, mas aí nós vamos ter uma outra dimensão que é a Guerra Fria, que acontece a partir dessa dimensão que a Alemanha foi dividida, né, em duas partes, na Alemanha Oriental socialista, já ligada à União Soviética, porque a União Soviética estava com os aliados, e a parte ocidental da Alemanha ligada aos capitalistas. Então, a partir daí, nós vamos ter a questão da Guerra Fria, que vai se estender de 40, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, 45, 46, vamos ter até a queda do Muro de Berlim, em 1989, e ainda alguns reflexos, mas sobretudo a data que há o fim da Guerra Fria é 1989, com a queda do Muro de Berlim em novembro daquele ano, que coloca então o mundo já sem essa dimensão de uma Guerra Fria aí. Claro, há muitas coisas para serem estudadas, mas eu espero que vocês estudem, né, as dimensões da idade contemporânea para que vocês possam ir bem no Enem. Um abraço a todos, qualquer dúvida estou à disposição de vocês. Fiquem com Deus.